Eu vou iniciar a gravação, então, da aula e, vou tentar deixá-la disponível. Eu vou pedir para que logo que a aula acabe, vocês não entrem no vídeo da aula, porque a melhor maneira de eu baixar esse vídeo e colocar no YouTube é logo após a aula. E aí, eu não sei porquê, tá, gente? O Teams dá esses problemas. E aí, se vocês entram na sequência, se tiver alguém assistindo, eu não consigo fazer o download e editar e colocar no YouTube. Então, quem perdeu aí alguma parte, quer voltar, ou se saiba, né, que você está sabendo de algum colega que está assistindo, pede para esperar, por favor, tá? Até eu colocar no YouTube, porque no YouTube é certo que não vai corromper, que vocês vão assistir isso ad eterno. Então já tá apresentando aí de novo, gente? Tá sim. Tá, né? Tá. Então tá. É o seguinte, da partir de agora eu não consigo mais ver vocês, o meu chatzinho saiu daqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abram o microfone e me chamem, ok? Pode me interromper em qualquer momento. Essa é a nossa primeira aula síncrona, assim, de conteúdo, né? Então, sempre que tiver alguma dúvida, não deixa passar muitos slides, não dá um grito aí que eu consigo responder. Agora, no chat eu não vou ver, tá? Então, não adianta mandar lá no chat nesse momento. Eu queria, antes da gente começar a falar do que a gente veio fazer aqui hoje, né, que é conversar um pouco sobre as estruturas dos ácidos das bases de Lewis, eu queria conversar com vocês um pouco sobre os erros que eu estou acompanhando nas listas de exercício. Eu estou vendo muito erro primário, erro assim que não deveria nesse momento existir, então eu queria conversar com vocês sobre isso, para que vocês aproveitassem essa oportunidade da inorgânica para aprender, para levar isso para a vida de vocês. Por quê? Daqui para frente, gente, dessas disciplinas para frente, o professor de química, ele parte do pressuposto que a química básica, que é aquela química que são os fundamentos da química, né, por assim dizer, eles são sabidos. E aí daqui para frente, se vocês não sabem, vocês começam a perder ponto por bobagem. Então, a química, ela é cheia de fundamentalismo, ela é cheia de teorias. Então, assim, eu preciso que vocês entendam e levem isso adiante no curso, porque senão vocês começam a perder pequenos pontos por bobagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tela em branco aqui e conversar um pouco com vocês sobre isso. Por exemplo, a química, ela é uma linguagem universal, né? Aqui no Brasil ou lá na China, quando você coloca essa representação, todo mundo sabe o quê? Tanto aqui quanto na China, no Japão, na Índia, não interessa. Todo mundo sabe que aqui está representado um elemento químico e esse elemento químico ele está na forma de um íon positivo que perdeu então ali dois elétrons. Então essa representação ela é universal e essa representação tem que ser assim. Eu vejo muito esse tipo de representação aqui no exercício de vocês. Isso aqui não é uma representação de um elemento químico, tá, gente? E também outra coisa, eu vejo muito isso aqui, ó. Letra cursiva, né, na representação. Colocar a letra em caixa alta menor, quer dizer que ela é uma letra em caixa alta menor. Ela não é uma letra minúscula. Então, isso não representa um elemento químico. Por regra, um elemento químico é representado por uma letra maiúscula em forma não cursiva, esqueci a palavra, e de forma, né? Por letra de forma, seguida por essa letra de forma minúscula, tá? Existem vários estilos e etc., mas vocês têm que tomar muito cuidado. Por exemplo, isso aqui, olha, eu vi muito, estrôncio, estrôncio, dois mais. Isso aqui está errado, tá? A representação correta é estrôncio, dois mais. Então, fiquem atentos com isso, porque se você chega lá na analítica e coloca uma representação de um elemento químico errado, dependendo do professor, corta a questão inteira, porque você não está falando ferro, está falando de fé, que ainda falta um acento, tá?
Então, tomem cuidado com esse tipo de representação, porque aqui eu estou circulando, tirando pequenos pontos, mas lá para frente pode ser que isso tenha problema. Outra coisa, numa reação química, ou numa representação, esses dois mais, ou qualquer índice, por exemplo, H2O, não tem espaço entre o símbolo e a quantidade, né? Então, eu vi muita coisa assim, estrôncio lá atrás, 2 mais. Isso aqui é uma representação de qualquer coisa que não é o estrôncio na forma de um cátion 2 mais. Ah, Raquel, que chatura. A química é chata mesmo, a química é cheia desses formalismos, mas a gente tem que seguir, tá? Porque isso é uma linguagem universal. Então, fiquem atentos a isso. Deixa eu ver o que mais que eu notei. O NOx, por exemplo. Isso é um erro comum que a gente faz, mas tem que tentar diminuir. NOx, 2. Esse NOx está errado. NOx é carga. NOx é carga. Diferente da matemática, que isso tem a mesma representação disso, na química, não. Então, se ela é carga, eu tenho duas possibilidades. Ou ela é positiva, ou ela é negativa. Se ela é positiva, eu obrigatoriamente tenho que colocar mais 2, mais 3, mais 5. Então, isso aqui também, em algum dado momento, vocês podem perder algum ponto. Outra coisa, são alunos de química, né? Esses alunos de química têm que saber colocar estado físico em reações que são necessárias. Eu disse para vocês na última aula que não era para vocês se preocuparem com o estado físico nesse momento, né? Mas, por exemplo, quando você está fazendo a reação de ionização, mas na reação entre ácidos e bases para formar sal e água, tem que colocar, é uma reação química completa. Então, fiquem atentos ao estado físico. Mas não só, eu disse para vocês que não precisava preocupar, mas quando coloca, eu tenho que colocar certo. Por exemplo, deixa eu ver exemplos. Não tinha isso, tá? Mas vamos lá, ferro sólido. Isso aqui tá errado, tá, gente? Não se usa esse subscrito. O ferro é escrito, o estado físico é escrito na sequência, sem espaço, e na mesma linha, sem ser subscrito, superescrito, nada disso. E sem espaço. E aí, outra coisa também que eu vejo é a representação de líquido em minúsculo. Isso tá errado. A representação universal de líquido é L maiúsculo. Então, por exemplo, se a gente vai colocar lá, sei lá, não, vamos pensar em alguma coisa líquida. Água líquida tem que ser o L maiúsculo, obrigatoriamente. O gasoso em minúsculo e o sólido em minúsculo, ok? S maiúsculo na química representa entropia. G maiúsculo na química representa Gibbs. L minúsculo não representa nada, tá? E L maiúsculo representa litro, medida universal de volume. Então, fiquem atentos a isso. Nossa, Raquel, que pouca coisa. Não é pouca coisa, isso é representação universal, tá? Se você chega lá na frente e entrega um relatório técnico com esses erros, desmerece muito o seu trabalho. E se você submete, por exemplo, um artigo científico com esses erros, ele nem passa, ele é rejeitado. Então, fiquem atentos a isso, ok? A nomenclatura é algo muito importante, a representação da química é algo muito importante aqui pra gente. Combinado? Por que eu tô avisando isso? Porque daqui pra frente, o que tiver de errado, eu vou começar a cortar ferozmente, porque a gente já saiu do nível iniciante, assim, da química, né? Vocês já tiveram uma química no ensino fundamental, lá nas ciências, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no cursinho, enfim. E aí fizeram química fundamental, então tá na hora de amadurecer. E a gente só amadurece na química com esse tipo de formalismo aí. Isso aí tem que ser algo direto, igual 2 mais 2 é igual a 4. Tá combinado? Então agora a gente pode falar de química, de verdade, química mais profunda. Vamos lá. Bom, a gente vai continuar então dentro, né, do nosso curso de Química Inorgânica Básica, dentro do módulo de ácidos e bases. A gente está chegando ao fim desse módulo, né, gente? Esse módulo é um módulo um pouco diferente dos ácidos e das bases que vocês viram até então. A gente fala de uma maneira mais aprofundada da estrutura, da força desses ácidos. E essa, então, é a nossa terceira aula. Nessa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho
da força dos ácidos e das nosso português, dos ácidos e das bases de Lewis. Por quê? Até então, a gente viu uma correlação entre estrutura e força para ácidos jarrênios, que também são ácidos, e ácidos de Bronsted, e a gente não fez essa correlação direta para ácidos e bases de Lewis, é o que a gente vai fazer hoje. Se der tempo, e somente se der tempo, e se não der tempo, eu já aviso que aí na aula de quinta-feira, no dia 4, eu vou fazer uma aula síncrona de novo, tá? A gente vai conversar um pouco sobre um conceito que pode ser um conceito novo para vocês, que são os conceitos de ácidos duros e macios, que é um conceito muito utilizado na química de coordenação e explica muitas correlações termodinâmicas. Então, é um novo conceito aí, não é uma teoria, é um conceito, é totalmente diferente, e aí nós vamos tentar abordar esses conceitos aí dentro da química inorgânica. Para falar um pouquinho da força dos ácidos e das bases de Lewis, eu vou só retomar o que a gente viu na aula de conceitos de ácidos e bases de Lewis, para quem ficou com alguma dúvida aí. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre isso, me chama aqui no microfone, tá? Tem uma fotinha de Lewis para vocês. E Lewis, ele propôs uma teoria sobre ácidos e bases que é mais abrangente, né, do que a proposta por Bronsted-Lowry. A gente sai da ideia protônica, né, da ideia do H+, para Lewis não interessa se tem um H+, ou se não tem. Lewis abriu a teoria para a seguinte maneira: ácido é qualquer espécie que é capaz de receber um par de elétrons. Então, qualquer espécie, independente da sua estrutura, que é capaz de receber um par de elétrons, é denominado ácido. Fiquem atentos, porque aqui a gente sempre tem que falar um ácido de Lewis. Por que eu tenho que falar isso? Porque, por exemplo, um ácido de arrênios, por exemplo, HCl em água, HCl aquoso, ele é um ácido de arrênios, ele é um ácido de Bronsted-Lowry e ele é um ácido de Lewis. Então, todo ácido de arrênios é de Bronsted e é de Lewis. Mas nem todo ácido de Lewis é de Bronsted, nem todo ácido de Bronsted é de arrênios. Então, o caminho inverso não é verdade. Então, quando eu falo ele é um ácido, eu tenho que falar ele é um ácido de Lewis, que pode ser que ele não seja um ácido de Bronsted e nem um ácido de arrênios, que eu vou dar um exemplo aqui já já. Uma base, segundo Lewis, é alguém que é capaz de doar um par de elétrons, né? Qualquer espécie capaz de doar um par de elétrons é considerada, então, uma base de Lewis. Aqui eu tenho um exemplo clássico, um dos exemplos mais usados aí, onde eu tenho o BF3. A gente viu nas aulas passadas que eu tenho várias possibilidades de acidez de Lewis. Eu tenho orbital disponível, orbital vazio, que é o caso do BF3, expansão do octeto, eu tenho rearranjo, né? Então, eu tenho várias possibilidades para ter um ácido de Lewis. Aqui, por exemplo, eu tenho um orbital vazio. Esse orbital vazio faz do BF3 um ácido de Lewis. E aqui eu tenho o éter dietílico, que tem lá no oxigênio um par de elétrons não ligantes, que é capaz de doar esse par de elétrons para aquele orbital ali vazio. Então, ele é chamado de base de Lewis. Observe que o BF3 não é um ácido de Bronsted, né? Ele não é um ácido de Bronsted porque ele não tem um próton. Então, ele não faz jus àquela classe que todo ácido é ácido, né? Não, ele é um ácido específico de Lewis, porque ele não tem a natureza protônica. E a minha base, né, essa base que é um éter, vai agir como uma base porque ele tem esse par de elétrons. Geralmente, as bases de Lewis, ou ela tem um par de elétrons não ligantes disponível, ou uma carga negativa. E aí, quando eu tenho a reação entre um ácido de Lewis e uma base de Lewis, eu formo um complexo. Um complexo, ou também chamado de aduto. Aduto é um nome tão antigo, gente, mas pode ser chamado também um complexo ou um aduto. Essa é uma reação clássica de ácido e base de Lewis. Então, aqui a gente não tem como averiguar se quem é mais forte, quem é mais fraco,
Então, na aula de hoje, a gente vai tentar elucidar quem são as espécies que podem agir mais como ácidos de Lewis, ou seja, mais fortes, e quem são as bases que são mais fortes, as bases de Lewis mais fortes. Então, antes da gente começar a discussão, eu só quero pontuar uma coisa. Se o ácido de Lewis que a gente estiver falando, ele tem uma natureza protônica, como por exemplo o H+, aí a gente não tem que avaliar em relação à força de ácido de Lewis. A gente avalia como um ácido de base de Bronsted-Lowry, e aí a gente pode avaliar, por exemplo, pelo pKa, né? E aí não tem dúvida, ok? Quando que a gente vai avaliar diferente? Quando não tiver o próton. Aí quando não tiver um próton, aí sim, a gente começa a avaliar a força em relação a esses ácidos e essas bases. Por que a gente vai considerar, então, essas forças? Olha só uma reação de ácido e base de Lewis. A amônia, que é aí uma base, que tem um par de elétrons não ligantes, vai reagir com BF3, o mesmo BF3 lá de trás. E aí vai formar um complexo, BF3 e NH3. O equilíbrio dessa reação, ele é mais deslocado para a direita. O que isso quer dizer? Alguém sabe me dizer o que quer dizer um equilíbrio mais deslocado para a direita? Tende a formar mais do BF3- e NH3+, do que a reação inversa. Beleza. Na constante de equilíbrio, eu tenho a formação de produto, que neste caso vai ser BF3. Deixa eu só entender uma coisa, gente. Vocês viram equilíbrio químico? Não, né? Na fundamental, né? Não viram, não? Viram? Não. Não, né? Tá. É porque não tem que ver mesmo, tá? É só porque a gente tem a parte da fisicoquímica ampla, e aí a gente acaba não vendo isso na fundamental, mas é só para saber se eu estou revisando aqui à toa. A constante de equilíbrio, ela é formada pela concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Se eu estou dizendo que a constante de equilíbrio está para a direita, quer dizer que eu estou formando muito mais produto do que reagente. Quer dizer que essa reação, ela é favorável. O que quer dizer favorável? Uma reação ela é feita para formar reagente, né? Para gastar reagente e formar produto. Então, se eu estou formando muito produto, ela é favorável, né? Então, quando eu falo equilíbrio voltado para a direita, é porque a reação ela é favorável, termodinamicamente. Quando eu falo equilíbrio voltado para a esquerda, ela é desfavorável. Quando eu falo equilíbrio voltado para a direita, é a mesma coisa que eu falar que a constante é maior do que 1, né? Está formando mais produto do que reagente. E quando eu falo que ela está voltada para a esquerda, geralmente a constante é menor do que 1, ou seja, não tem favorecimento de produto. Então, quando eu olho para essa reação, eu falo assim, eu tenho o mesmo ácido, BF3, BF3. E bases muito parecidas, né? A amônia e a fosfina, né? O pH3 que é chamado de fosfina, tá? Fosfina. Elas são bases muito parecidas, né? O nitrogênio e o fósforo são vizinhos ali na tabela periódica, tem o mesmo número de elétrons de valência, um tamanho próximo, né? O fósforo é maior, mas mesmo assim são bases muito parecidas. O que faz uma reação ser tão favorecida e uma reação ser tão desfavorecida? Então, a gente não consegue fazer uma relação direta da acidez e da basicidade de Lewis. A gente precisa ver caso a caso. Então, a gente vai tentar chegar no consenso até o final da aula. Só mais um exemplo de como isso é diferente na acidez e na basicidade de Lewis. Olha esse segundo exemplo. Eu tenho uma reação com prata, prata mais, né? O íon de prata. O íon de prata é o meu ácido de Lewis, porque ele tem ali um orbital vazio que vai receber o meu par de elétrons da minha base. Quando eu olho para essa reação, agora inverte. Quando eu troquei o meu ácido, a reação com a minha amônia, ela é desfavorecida, está formando menos do meu complexo lá no final. E quando eu estou com a minha fosfina, ele está voltado para a direita, exatamente o oposto da reação anterior. Então, não existe uma correlação direta. Eu não posso falar, por exemplo, a amônia é uma base de Lewis mais forte do que a fosfina. Em relação a quê? Então, a gente sempre tem que ter uma comparação, e é disso que a gente vai falar agora.
porque não existe uma descrição válida universalmente da força de um ácido de Lewis. Diferente, por exemplo, de um ácido de Bronsted. Por exemplo, eu falo com você, me dê um exemplo de um ácido forte. Quando a gente fala assim, geralmente a gente está falando de Arrhenius e Bronsted, né? Aí vocês falam ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Então, assim, isso é uma verdade universal, né? Existe uma lei e existem vários motivos para isso, a gente já viu isso nas aulas passadas, mas para Lewis não existe essa verdade universal, porque essa força dos ácidos depende especificamente da base de Lewis. É sempre uma comparação em relação à base que a gente está reagindo, porque tem vários fatores aqui que modificam o meu sistema. Quando a gente compara uma mesma base, é dito como a capacidade de atuar como um ácido, segundo a ordem de estabilidade termodinâmica. Então, como eu disse lá atrás, quanto mais favorecida for aquela reação, quanto maior for meu produto, minha constante de equilíbrio, ou quanto mais para a direita estiver deslocado o meu equilíbrio, mais estável termodinamicamente. Então, mais ácido ou mais básico vai ser aquela substância. Então, vamos começar aqui para a gente tentar elucidar aqui as forças. Aqui eu tenho um ácido de Lewis. Vocês sabem, deixa eu montar a primeira reação. Aqui eu tenho meu fluoreto aqui está agindo como uma base de Lewis, porque ele tem uma carga negativa aqui, né, que é proveniente desse par de elétrons aqui que tá no meu flúor, e tenho o tetrafluoreto de silício, que neste caso vai atuar como o meu ácido de Lewis. Alguém sabe qual é o caso de acidez de Lewis? O que tem na estrutura do tetrafluoreto de silício que faz ele ser um ácido de Lewis? A valência expandida ou não? A capacidade de expandir, né, a valência, exatamente. Como ele tem a capacidade de expandir o seu octeto, ele tem orbitais ali vazios que são capazes de ocupar ainda mais elétrons, ele pode ser considerado um ácido de Lewis. E aí, de fato, ele acaba a reação com, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons ao redor do seu núcleo, no seu nível de valência. Então, é uma expansão clara, um caso claro de expansão do octeto. Muito bem, mas quando eu olho para um ácido de Lewis, eu posso elucidar da seguinte maneira: quanto mais positivo for o meu centro, quando eu falo positivo, eu estou falando de carga real, né? Quando eu tenho um íon, ou de densidade positiva, ok? Quanto maior a densidade positiva, ou quanto maior a disponibilidade desse orbital de receber a minha base, mais ácido vai ser. Eu não posso dizer isso? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho 4 casos aqui de ligantes para o silício. Eu tenho flúor, eu tenho cloro, bromo e iodo. Eu substituí, então, todo mundo aqui, o flúor por cloro, bromo e iodo, os halogênios. Quando eu coloco o silício e o flúor em uma ligação química, o flúor tem a maior eletronegatividade, então ele vai puxar essa densidade eletrônica para si. Puxando a densidade eletrônica para si, esse silício vai ficar, então, com uma densidade positiva muito grande. Ficando com uma densidade positiva muito grande, ele é um ótimo ácido de Lewis. Quando eu olho para o cloro, ele também puxa a densidade eletrônica, porque ele também é muito eletronegativo, né? A gente tem o flúor, vou escrever aqui no cantinho. Eu tenho o flúor, o oxigênio e o nitrogênio como os átomos mais eletronegativos. Fora isso, eu tenho aqueles que estão ao redor ali, né? Aí eu tenho os halogênios, aí eu tenho ali em volta, tenho o enxofre, o fósforo, o carbono, mas os que mais são eletronegativos são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio e os halogênios ali do comecinho. E aí eu tenho o bromo, que também puxa uma densidade eletrônica, porque também tem uma eletronegatividade considerável. E eu tenho o iodo, da mesma maneira, puxando ali, então, uma eletronegatividade. Só que quando a gente compara essa retirada de densidade eletrônica, eu poderia dizer exatamente assim, olha, o iodo puxa um pouco a densidade eletrônica.
O bromo já puxa um pouco mais, porque ele é mais eletronegativo. Se ele puxa um pouco mais, eu posso dizer que essa densidade que era positiva aqui no silício, agora ela está um pouco maior, porque o bromo está retirando mais a densidade eletrônica. O cloro, ele tem maior eletronegatividade, então ele está puxando mais ainda em relação ao bromo e ao iodo. Então, essa densidade aqui do silício está ficando maior ainda. E lá no flúor é um caso extremo, né? Porque o flúor é o mais eletronegativo de todos ali, então ele está puxando muita densidade eletrônica, formando, então, uma densidade eletrônica maior no meu átomo de silício. Então, se a gente está dizendo que quanto maior essa densidade eletrônica, quanto maior a densidade eletrônica, maior vai ser a acidez de Lewis. Então, nesse caso, eu posso dizer que, vamos supor, quando eu estou reagindo com uma única base, então, como eu disse, eu fixei a base. Eu não tenho como fazer uma reação com ácidos diferentes, bases diferentes, comparar todo mundo. Aqui eu estou comparando só os ácidos, frente a uma mesma base. Todo mundo vai reagir com fluorito. Se eu coloco essas 4 espécies para reagir, eu posso afirmar que o meu silício ligado ao flúor vai ser mais ácido do que com cloro, do que com bromo, do que com iodo na sequência, porque a densidade negativa do meu átomo central está mais exposta. Ok? Essa é uma relação direta. No geral, a gente pode dizer isso. Quanto maior o centro positivo, quanto mais carregado o meu ácido tiver, quanto maior a densidade positiva ele tiver, maior vai ser a acidez. Mas, como tudo na química, para mostrar para vocês que como isso não é uma verdade universal, sempre e direta, eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas exceções. Aqui, nem sei se eu posso dizer de exceções, né? Porque não é uma regra, mas assim, a gente está fazendo uma correlação. Mas eu vou mostrar para vocês que tem outros fatores que a gente tem que se importar quando eu estou falando de ácidos e bases de Lewis. Uma reação clássica, né? Foi o primeiro exemplo que a gente viu, né? Do boro como um ácido de Lewis e uma base. Então, a base vai doar o par de elétrons ali para o boro, formando então um adulto, um complexo da base com boro, que ficou parecendo que era outro boro, né? Mas aqui não, aqui é a base, tá? A base ligado com o meu complexo numa reação convencional. Quando eu olho para essas 3 estruturas, né, voltando lá atrás, olha, reparem que a minha base ela é genérica, né? Não é nenhum elemento químico, não é nenhum composto químico. Então, eu estou reagindo com B, uma base. Quando, segundo aquela minha teoria, né, eu falei com vocês que quanto mais disponível tiver o meu centro, maior vai ser a minha acidez. De fato, é verdade. Quando eu comparo esses 3, a minha força vai acompanhar igual a força lá de trás. O flúor retirando maior densidade eletrônica, sendo então este boro aqui o mais disponível para receber um par de elétrons. E o bromo aqui, que retira pouca densidade eletrônica, terá uma densidade positiva aqui no boro menorzinha. Ok, isso é verdade. Quando eu estou correlacionando a estrutura, ok? Então, eu falo em termos de reação no geral, BF3 é mais ácido que BCl3, que é mais ácido que BBr3. Beleza, não tenho ninguém comparando, é só a estrutura. Porém, quando a gente dá nome para essa base, por exemplo, a gente coloca ali a trimetilamina, a gente vai fazer essa reação e vai tentar medir a constante para ver realmente se acompanha aquilo que a gente disse. E quando eu faço essa reação com BF3, BCl3 e BBr3, eu vejo uma inversão. Termodinamicamente falando, o composto formado mais estável é aquele com BBr3, que é formado em maior extensão, é formado com BBr3. Mas falar que a nossa teoria está errada? Não. De fato, quando eu falo da estrutura e de uma base genérica, é aquilo mesmo. Então, o que acontece com esses compostos que faz essa ordem inverter? Então, é um caso específico, tá, gente? Todos os casos específicos eu vou falar nessa aula. Tirando os que estão nessa aula, né, os que não foram falados nessa aula, eles seguem o que a gente está falando. Maior disponibilidade, maior vai ser a força, mas as exceções eu vou falar aqui.
Professora, Então, oi. você só repete para mim, eu não entendi muito bem essa parte de que porquê dessa exceção. Eu ainda não expliquei o porquê. Eu vou explicar o Não, porquê agora. não, eu sei, mas tipo assim, tem, por exemplo, como é que fala? Igual assim, se eu considerar todas as exceções, né? Tem alguma coisa em comum entre elas? Ou não? Isso também Tem, varia? tem, Tem? tem. Olha só, a regra, isso é uma regra. Quanto mais disponível o orbital aqui, quanto mais disponível esse orbital, vou até fazer assim, tá? Obviamente que o orbital é um orbital, tá, gente? Isso aqui é uma referência didática, tá? Quanto mais disponível esse orbital, mais ácido vai ser. Essa é a regra. Então, teoricamente, esse centro teria que estar muito disponível, porque o flúor está retirando toda a densidade eletrônica daqueles orbitais ali que estão vazios. Só que isso não acontece. Então, tem alguma coisa acontecendo com esse orbital. Então, é isso que a gente tem que buscar. A justificativa do porquê que essa disponibilidade diminuiu. E é o que eu vou mostrar aqui agora, tá? Por que, então, né? Por que eles são, então, uma exceção? O que acontece com o BBR3, BCl3 e BF3, que quando eu estou reagindo, por exemplo, com as minhas aminas substituídas, diminui essa ordem? Por que isso funciona assim? O BF3 é mais ou menos assim. Olha, eu desenhei aqui só um orbital, tá, gente? Com um orbital preenchido, porque senão ia ficar muito cheião aqui, ia ficar confuso. Aqui é uma representação didática também. Nós vamos considerar que esse orbital coloridinho quer dizer que ele tem um par de elétrons, ok? Que é uma representação nada mais, nada menos do que isso aqui. Eu só estou colocando ele dentro de um orbital. Quando eu tenho o boro, ele tem um orbital vazio. A gente já sabe disso. E todo mundo sabe porque o boro tem um orbital vazio, gente? Vou desenhar aqui, ó. Boro, número atômico 5, 1s2, 2s2, 2p1, ok? Essa é a distribuição eletrônica dele. Lá no orbital P, eu tenho 3 orbitais P possíveis, px, py e pz. Então, eu tenho 3 orbitais. E aí, eu tenho somente um orbital P preenchido por um elétron. Então, aqui eu tenho orbitais disponíveis. Quando ele está se ligando ao BF3, existem várias teorias, a gente vai falar sobre elas nesse curso ainda, ele fica com um orbitalzinho vazio ali, ele pode, então, acomodar aquele eletrinho que está ali no flúor. Quando eu tenho o BF3, quando ele está aqui, ó, esse boro com orbital vazio, o flúor e o boro, eles estão quase vizinhos na tabela periódica, né? Eles têm o carbono, o nitrogênio, o oxigênio ali na meiuca, estão no mesmo período da tabela periódica, então eles têm tamanhos muito próximos. Então, os tamanhos aqui são bem parecidos. Tem um tamanho parecido e são átomos pequenos. Esse orbital vazio está muito perto desse orbital preenchido. E aí, quando um orbital está muito perto do outro e começa a se superpor, começa a formar uma ligação química. Não é assim? A gente não conversou sobre isso na aula, que a gente fez uma aula de dúvidas? O que é ligação química? É superposição orbitalar. Quando superpõe frontalmente, né, um orbital está superpondo frontalmente com o outro, e essa superposição é efetiva, a gente fala que essa ligação tem um caráter sigma, né, que é o caso dessa ligação aqui de baixo, né, uma ligação sigma. Quando, vocês devem estar vendo isso também na orgânica, eu imagino, quando eu tenho uma superposição que ela não é frontal, ela é paralela e não é totalmente efetiva, né, porque ela é paralela, eu formo uma ligação que tem um caráter π. Raquel, o boro e o flúor têm uma ligação dupla ali? Não, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que é como se o meu orbital vazio, começasse a se sobrepor com o meu orbital preenchido. Ele superpõe efetivamente, assim, a ponto de formar uma ligação π? Não, mas ele está se superpondo, porque é orbital, gente, eles estão próximos ali. Eu poderia dizer que é mais ou menos assim, uma ligação π acontece assim, né, uma superposição frontal. Eu posso dizer que o boro e o flúor estão como se fosse assim, olha.
Então, eles não estão a ponto de formar uma ligação. Mas é inevitável, gente, é elétron, é orbital. Este elétron aqui começa a ocupar parte desse orbital aqui. Então, como ele está sendo parcialmente ocupado, essa disponibilidade, ou seja, essa densidade positiva, diminui muito, né? Diminui porque eu tenho um parzinho de elétron tentando entrar aqui dentro já. Então, diminui a densidade positiva do boro e isso inverte a ordem. Por quê? Porque o bromo é grandão. O bromo é grandão. Ele sendo grande, o orbital preenchido dele está lá longe. Então, esse orbital não se liga nesse aqui, não. Ele nem chega perto. Então, o caráter π dessa interação é quase nula. No cloro, ainda tem um pouquinho, bem pouco, mas ainda tem. Ainda tem uma superposiçãozinha aqui que vai acabar deixando ele menos disponível. Então, a ordem é invertida, ok? Então, toda vez que tiver uma exceção, a primeira coisa que vocês vão fazer é buscar a origem da diminuição dessa disponibilidade. Se eu estou dizendo que quanto mais eletronegativos são os ligantes, mais está tirando a densidade eletrônica, mais está deixando disponível, isso quer dizer que mais ácido ele é. Mas na hora que eu olho para a reação química, eu estou vendo que a constante não está acompanhando o que eu acredito que é a regra, eu tenho que buscar um motivo disso. E a origem disso está na estrutura, ok? Então, essa aí é uma exceção que a gente tem que lembrar. E essa exceção, ela acontece com o BF3, né, e o BCl3, porque realmente eles são bem pequenininhos e bastante eletronegativos, né, então eles têm uma densidade eletrônica aqui muito alta e aqui está vazio, então eles acabam superpondo de alguma maneira, ok? Muito bem. Então, como que a gente vai fazer a relação agora com a base, né? Como que a gente vai tentar relacionar a força de uma base de Lewis? Peguei aqui uma série clássica, tá? Para a gente avaliar, que é a série da amônia e das aminas substituídas. Ela substituída uma vez por um metil, ela dissubstituída, né, por 2 metis, e ela trissubstituída por 3 metis. Então, aqui, lembrando que isso pode ser escrito na forma de mé, tá, gente? Lá na atividade tinha isso, algumas pessoas ficaram com dúvida. Isso quer dizer metil, né? E aqui, metil 3, ok? É a mesma coisa. Muito bem. Então, agora vamos tentar analisar... Oi. Oi? A primeira aí, NH3, é amônia, o que você tinha dito? A primeira aí, NH3? Ela é amônia. Ah, tá, entendi. Amônia, ponto. E o resto são aminas, né? As aminas são compostos orgânicos, são derivados da amônia, né? A amônia vai perdendo os hidrogênios, e cada hidrogênio que ela perde, ela forma uma monossubstituída, uma dissubstituída e uma trissubstituída, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora uma correlação inversa, né? A gente sabe que bases de Lewis, né, são espécies que têm pares de elétrons disponíveis, que par de elétrons, a maioria dos átomos tem, né? Então, esse par de elétrons disponíveis, ou cargas negativas, que nada mais são do que bases, que são pares de elétrons disponíveis, né? Então, a gente pode dizer que quanto maior a densidade, maior a densidade negativa, ou quanto maior a carga negativa, mais básico ele vai ser. Maior a basicidade. Maior a força da base de Lewis. Concordam? Vamos agora tentar comparar esses 4 compostos. Eu tenho a amônia normal, né? A amônia com os átomos de hidrogênio, com par de elétrons não ligantes lá em cima. E eu tenho uma amônia que perdeu um hidrogênio e agora tem o metil. Quando eu comparo o nitrogênio com o carbono, o nitrogênio tem maior eletronegatividade. Se ele tem maior eletronegatividade, ele puxa a densidade eletrônica desse carbono. Puxando a densidade desse carbono, eu vou ter uma carga negativa um pouco maior do que a da minha amônia,
Porque aqui na minha amônia não tinha ninguém contribuindo para essa carga negativa. O hidrogênio tem uma eletronegatividade muito pequena. Então, ele não está contribuindo para essa densidade eletrônica. Já na minha metilamina, ela tem alguém que está doando a densidade eletrônica ali por nitrogênio e está aumentando a disponibilidade. Agora, quando eu tenho a dimetilamina, NH, metil, eu tenho, então, uma doação de densidade eletrônica maior. Por quê? Porque agora eu tenho outro grupamento metil doando densidade eletrônica. Então, eu poderia dizer que esse par de elétrons está mais disponível ainda. Porque ele está doando mais, como se está doando mais densidade eletrônica por nitrogênio, é como se ele estivesse ficando mais negativo. E, por fim, eu tenho a minha trimetilamina totalmente substituída. E todo mundo doando densidade eletrônica para o meu nitrogênio. Então, eu tenho, uma densidade eletrônica muito maior ali. Então, em fase gasosa, por que eu estou falando aqui em fase gasosa? Porque, neste caso, a gente está diminuindo interações, né, gente? Quando a gente diminui as interações, fica sempre mais fácil. Porque em solução tem outros problemas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Em fase gasosa, é isso que está acontecendo. E essa é a verdade absoluta. Qual que é a verdade? Quanto maior a disponibilidade do par de elétrons, ou quanto maior a densidade negativa, mais forte vai ser essa base de Lewis. Então, é isso. Vou fazer agora um caso ao contrário. NH3, NH2F, NHF2, fictício, tá, gente? Se tem uma densidade muito grande, acaba não sendo estável. Quem é o mais básico? Quem tem maior basicidade de Lewis? O NH3? É a reação inversa, né? É a relação inversa. Vou fazer só os extremos aqui. Na minha amônia, eu continuo com ninguém doando e ninguém retirando a densidade eletrônica. Então, tá lá o meu parzinho de elétrons. Quando eu coloco lá o NF3, o flúor é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, ele retira muita densidade eletrônica do pobre coitado do nitrogênio. Então, esse par de elétrons fica menos disponível. A densidade negativa ali fica menor. Então, ele com certeza é menos básico do que a minha amônia, ok? Essa é uma correlação direta, ok? Igual aos ácidos de Lewis. Ácido, quanto maior a carga positiva, quanto maior a disponibilidade daquele orbital, mais ácido vai ser. Já a base de Lewis, quanto mais negativo, quanto mais disponível aquele par de elétrons, mais básico vai ser. Ok, as substituições. Mas, uma coisa engraçada que acontece com as minhas aminas, e é a exceção que a gente vai ver, é quando eu coloco ele na fase aquosa. E geralmente a gente vai trabalhar com esse tipo de amina em fase aquosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu coloquei lá a minha amônia numa reação, por exemplo, com BF3, e eu borbulhei ela em água, quando eu vejo a minha ordem de acidez, ela é totalmente inversa. A minha amônia, a gente achava, né, assim, de fato, ela era o composto menos básico. E aí, peraí, aqui tem uma coisa errada, tá, gente? Eu vou trocar a ordem. Quando a gente coloca isso em fase aquosa, eu vejo que isso inverte a ordem. Vamos só lembrar que a relação de pKa e pKb. Quanto maior o pKa, menor o pKb e maior a basicidade, né? Porque vamos fazer o inverso. Quanto menor o pKa, mais ácido. Então, quanto maior o pKa, mais básico. Se ele é mais básico, menor o pKb. Então, maior a basicidade. Quando eu coloco isso na água, porque o pKa é medido na água, a minha amônia tem um pKa de 9,25. A minha metilamina tem o pKa de 10,64. Ok, a gente viu que realmente, né, quando a gente está doando a densidade eletrônica, aumenta ali a minha disponibilidade do par de elétrons e aumenta, então, a basicidade.
Na dimetilamina, maravilhoso, aumentou também, né? Então, tá tudo certo. Então, até então, o que a gente estava falando, na verdade, em fase gasosa e em fase aquosa. Mas, na hora que eu venho na minha mais básica, na fase gasosa, o meu pKa diminui. Ou seja, a minha basicidade diminui. Ele volta lá para o começo da fila, né? Ele entra aqui, ó. O que será que acontece? Por que será que em água isso muda tanto? Mais uma vez, isso quer dizer que aquele par de elétrons não está tão disponível mais. Por quê? O que está acontecendo, então, em solução aquosa? Qual que é a diferença? É a água. Então, vamos tentar analisar a água e esses compostos. Mas só uma pausa, eu quero mostrar para vocês que as aminas, no geral, elas têm esse tipo de comportamento. Aqui eu troquei por outro grupamento, C2H5, e é a mesma coisa, olha. Quando eu tenho um grupamento etil, ele aumenta o pKa, ou seja, ele aumenta a basicidade, e aí eu tenho o meu disubstituído aumentando também lindamente. Na hora que chega no trisubstituído, diminui a basicidade. Então, por quê? O que está acontecendo em solução aquosa? Vamos tentar avaliar o que está acontecendo em solução aquosa. Então, só para a gente ver o que está acontecendo em fase gasosa, é o que a gente conversou, né? Aqueles que são trissubstituídos vão ser os mais básicos. Em solução aquosa, isso troca, né? Fica lá o dissubstituído, porque o meu tri pulou lá para o começo da fila. Vamos tentar entender por quê. A gente tem uma anomalia, então, nessas trimetilamina, né? E então está no efeito de solução, porque se eu coloquei ela em água e se trocou, vamos ver como é que ela reage com a água. Aqui é uma reação clássica, né, de uma amina na água, ou seja, quando eu coloco ela na água, eu não quis colocar todas, tá, gente, para não ficar muita reação aqui. Ó, perdi minha canetinha. Mas tá aqui, uma trimetil, uma amina trissubstituída e a água. Quando eu coloco uma na presença da outra, a primeira coisa que acontece é uma reação ácido e base. A água perde um próton para a minha amina, numa reação ácido e base, formando, então, a minha amina carregada, né? Igual acontece com a amônia, formando, por exemplo, NH4+. Uma vez que aqui eu tenho uma densidade, uma carga positiva, né? Porque formou, então, uma carga real positiva, e aqui eu tenho uma carga negativa, eu tenho espécies iônicas lá na minha solução. Esses hidrogênios interagem muito bem com a água, né, devido à diferença de eletronegatividade, formando então uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então aqui eu tenho um composto iônico, né, um composto iônico com a água, forma uma interação do tipo íon-dipolo, concorda? Aqui eu vou falar no geral como ligação de hidrogênio, porque pode ser que essa amina não seja carregada, tá? Então ela pode formar ou ligação de hidrogênio ou íon dipolo, de acordo com o seu grupamento. Mas vamos ver. Então, o que acontece? Primeiro ocorre uma solvatação, né? A água solvata as minhas aminas, e aí faz uma reação ácido e base de lítio. Beleza. Quando eu tenho uma amina monossubstituída, que é o caso aqui desse primeiro exemplo, eu tenho 3 hidrogênios. 3 hidrogênios vão fazer 3 interações com a água. Então, aqui solvata muito bem, né? Solvata muito bem porque eu tenho 3 hidrogênios sendo solvatados ali pelas moléculas de água. Quando eu tenho uma dissubstituída, essa capacidade de solvatação da água dá uma diminuída. Agora eu perdi uma molécula de água. E na minha amina trissubstituída, eu tenho apenas uma molécula de água. Então eu tive uma diminuição na solvatação. Então isso, de alguma maneira, vai diminuir, então, a minha basicidade. Como? A solvatação através da ligação de hidrogênio tende a aumentar a força aparente de todas as aminas, né? Porque os íons amônio, né, que são os íons formados que são carregados, eles são solvatados mais extensivamente. Então, quando a gente aumenta a interação, a gente estabiliza muito o meu sistema, né, gente? Quanto maior a interação entre as partículas, mais estável é aquele meu sistema. Então, aqui eu estou dizendo que em água, esse composto aqui, esse complexo formado, essa solvatação formada, ela é mais estável do que essa aqui. Então, o produto formado mais estável
Oi. Solvação é a capacidade de reagir com a água? Repete, que aqui deu uma cortadinha. Solvatação é a capacidade de reagir com a água? Então, não é reação, porque reação química tem transformação da matéria, né? Solvatação é a capacidade que a água tem de interagir com os compostos, formando o que a gente chama de um complexo, por exemplo, vou chamar aqui de A, tá? Toda vez que eu coloco alguém na água, ela solvata, se ela tiver interação, obviamente, né? E você sabe os tipos de interação possíveis, é isso aqui, solvatação é isso. A molécula de água, como ela é muito pequenininha, Professora, seu áudio é, deu uma agarrada. Acho que ela caiu. É, caiu. perguntou porque eu não vi o nome aqui, mas é a capacidade que a água tem de rodear, através de interações intermoleculares, qualquer. Professora, está tudo travado. Sua imagem, sua voz está travando. Ela, quando negativa, ela é solvatada pelos hidrogênios, né? Então, aqui o negativo está perto aqui do hidrogênio, que tem pouca densidade eletrônica, tá? Não é reação, solvatação é interação intermolecular. Gente, alguém queria falar alguma coisa aí? Aparece alguém abre o microfone? É porque Professora, travou tudo. é porque Não deu travou pra entender tudo. nada. Você Travou podia para mim? repetir, por favor? Eu travei para vocês todos? Sim, Aham, você travou. Em qual momento que eu estava explicando a solvatação? no início. Exatamente. Tá. Então, eu vou abrir uma tela em branco aqui. E aí, eu vou explicar a solvatação de novo, tá? Vou Obrigado. começar com... De nada. Eu vou começar com uma interação clássica, tá? Eu vou começar com a interação íon-dipolo, que é a mais clássica aí da água fazendo solvatação. Quando eu coloco NaCl em água, a água tem uma constante dielétrica muito alta. O que isso quer dizer? Gente, NaCl é uma ligação iônica, né? Uma ligação de caráter iônico. Essa ligação é muito forte, concorda? É tão forte que eu só consigo separar isso, por exemplo, quando eu passo de NaCl sólido para NaCl líquido, a mais ou menos, acho que é acima de 800 graus Celsius. Isso indica que a minha interação é muito forte, concorda? Se eu tenho um composto e eu estou aquecendo esse composto e ele não está perdendo a sua ligação interatômica, é porque ele é muito estável. Então, as ligações iônicas, de fato, são muito estáveis. Agora, é impressionante. Como que eu separo essa ligação NaCl facilmente? É só colocar na água. Já pensaram nisso? Eu tenho um sal super estável, ele só se funde ao máximo de 800 graus Celsius, ele tem uma estabilidade termodinâmica maravilhosa. Na hora que eu coloco na água, se rompe. O que a água tem de tão especial? A água tem uma constante dialética muito alta, que favorece a separação de cargas. Então, quando eu coloco NaCl em água, o que acontece? O Na+, é separado do Cl- por partículas de água. Então, a água começa a rodear os íons Na+, dessa maneira. Por quê? Porque o oxigênio tem densidade negativa e o meu sódio tem uma carga positiva, é diferente, né? Carga e densidade. Então, aqui começa a interagir por forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares é do tipo íon-dipolo. Isso aqui é chamado de solvatação. É a capacidade que a água tem de rodear, de encapsular espécies. E ela só faz com as espécies que ela faz interação. Nesse caso, é uma interação íon-dipolo. No caso do meu cloro, aqui vai ser o contrário, né? Ele vai estar interagindo com o hidrogênio. Ele vai ser solvatado por por moléculas de água, porém, pelo hidrogênio. Então, lá na água, gente, o que acontece é isso.
Queria ter desenhado no tridimensional bonitinho, mas não vou tentar. O que acontece é isso. Lá no NaCl eu tenho isso, eu tenho Na solvatado pela água através do oxigênio e o cloreto solvatado pelo hidrogênio, o cloreto solvatado pela água através do hidrogênio. Isso é o processo de solvatação. Isso não é uma reação química, né? Isso não mudou a estrutura dos compostos. Então, isso é uma interação, ok? O processo de solvatação é um processo de interação. Isso acontece com qualquer molécula, né? Por exemplo, vou só dar mais um exemplo. CH3OH, metanol. Quando eu coloco isso em água, isso vai ter uma interação com a água lá na parte que é polar, dessa maneira. Observe que essa solvatação aqui, ela não é tão efetiva, porque eu tenho esse sujeito aqui que vai dar uma diminuída na interação, mas tudo bem. É lá no hidrogênio, tá? Então, vai ser solvatado pela água as minhas oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. A água, de alguma maneira, reage com esse metil que está aqui? O que vocês acham? Ou é zero interação? O que vocês acham? Ou ninguém acha nada? Nunca parei para pensar nisso, Raquel. Talvez se fosse tipo de polo induzido. Olha, vamos pensar. A água, ela tem natureza polar, né? E a minha cadeia orgânica é de polo instantâneo, de polo induzido, né? Pensem sempre nisso. Toda matéria, toda estrutura, toda molécula, todo íon, todo mundo se interagem através de força de Van der Waals. É a menor força que existe entre as partículas, independente da natureza dela, mas elas acabam se interagindo um pouco. Quando não tem nenhuma força, né? Quando não tem nenhuma força e não existe essa situação, não tem interação. Então, assim, existe uma pequena força que faz esse metil ser atraído aqui por um oxigênio. Uma força muito leve, mas existe. Mas aqui a gente fala que a interação predominante entre o metanol e a minha água é ligação de hidrogênio, porque são hidrogênio. São duas espécies polares interagindo, onde eu tenho oxigênio interagindo com hidrogênio, H-FON, né? Então, é ligação de hidrogênio. Então, entenderam que essa solvatação? Solvatação, então, é a capacidade que a água tem de encapsular os seus solutos, vamos dizer assim, de uma maneira eficiente, tá? E essa solvatação estabiliza muito o sistema devido às forças intermoleculares, ou íon de polo, ligação de hidrogênio, ou de polo. E quando não existe, né, lá no limite, quando tem, por exemplo, óleo e água, aquela interface ali, tem uma pequena interação de Van der Waals acontecendo ali. Bom, vamos voltar. Raquel, só uma coisa. Naquela molécula CH3OH, ela vai ser, tipo assim, mais polar ou mais apolar? Polar. Mais Por quê? polar, por causa Porque do hidrogênio. a diferença de eletronegatividade é muito grande entre oxigênio e hidrogênio, né? É o metanol, né? Os álcools, geralmente, né? Quando menor a cadeia dele, mais polar ele é, mais solúvel na água ele é, né? Certo, entendi. Porque esse oxigênio e hidrogênio tem a diferença de oxigênio e hidrogênio, né? Tem a diferença de eletronegatividade muito grande, então faz aquela polaridade ser bastante expressiva. Concorda? Concordo demais. Então tá bom. Então eu quero voltar na explicação da solvatação, porque vocês estavam boiando na solvatação, né? Posso voltar? Ou pode seguir em frente? Alguém me dá uma luz aí. Por mim pode voltar. Então eu vou voltar. Só que quando eu voltar, ele vai ficar com as escritas, tá? Então vamos voltar. Então eu tenho uma amina trissubstituída, que na hora que eu coloco ele na água, vai fazer uma reação ácido e base. A água perde o próton para minha amina, formando então meu íon amônio substituído ali. E aí, uma vez que eu tenho essa carga, eu começo a formar uma interação intermolecular com a água, tridimensionalmente, que a gente chama de solvatação. E aí, essa solvatação, quando comparada, nossa, deixa eu só voltar aqui. Aí vai ficar síntese, tudo bem.
melhor assim. Quando eu tenho a minha amina monossubstituída... Raquel, pra mim não Oi. tá aparecendo na sua tela. Ai. Toda vez que volta acontece isso. E agora? Agora apareceu. Voltou. Agora tá aparecendo. Perfeito. Então, vamos voltar. Eu tenho uma amina monossubstituída, e essa amina monossubstituída agora tem 3 hidrogênios, porque ela foi protonada pela água. Se ela tem 3 hidrogênios, ela está formando 3 ligações de hidrogênio aqui, ó, de força alta, de alta força intermolecular. Então, essa solvatação ela é muito favorecida, porque a ligação de hidrogênio é muito favorecida. Quando eu tenho a dissubstituída tem apenas 2 ligações ali sendo formadas com esses hidrogênios. Então, diminui a solvatação. E quando eu tenho uma trissubstituída, só tem um hidrogênio ali, pobrinho, fazendo uma interação com a água. Então, a gente pode dizer que quanto menor a substituição da amina, melhor vai ser a solvatação. Então, a solvatação através de ligação de hidrogênio tende a aumentar as forças das aminas, porque, de fato, quanto maior a interação, maior a estabilidade, né, dos íons amônios. Então, quanto maior a quantidade de hidrogênio, mais solvatada ele vai estar, mais estável ele vai estar. Então, só para a gente elucidar, o ΔH é de 10 a 100 vezes maior do que as aminas não... Deixa eu só tirar. Vocês estão vendo aqui acho que não, né? Só eu que vejo, né? As aminas não carregadas. Então, estabiliza muito o meu sistema quando eu tenho a protonação ali e a solvatação. Então, o que a gente pode dizer? Quando a gente compara a basicidade das aminas, a gente falou que aquela que era em relação ao íon amônio, em relação à solvatação, a gente falou que quanto menor a solvatação, quanto maior a solvatação, mais estável vai ser. Então, eu tenho uma monossubstituída, uma dissubstituída e uma trissubstituída. Esse é o inverso da ordem da basicidade, porque lá a gente tinha visto que quanto maior o grupamento e quanto mais grupamentos orgânicos, maior o efeito indutivo, maior a densidade eletrônica ali no nitrogênio mais básico. Então, são 2 tendências totalmente opostas, né? E isso dá um caos no meu sistema. Então, a gente tem que achar um máximo da basicidade, vai ser na mediana, né? Que vai ser nas dissubstituídas, porque elas são em direções opostas. Eu tenho alguém que é muito solvatado, e isso estabiliza muito o meu sistema, então isso aumenta a minha basicidade. Enquanto na fase gasosa é o contrário, eu tenho a doação de densidade eletrônica para o meu nitrogênio e aumenta minha basicidade. Então, o intermédio são as aminas dissubstituídas, que fazem uma solvatação muito bem e que doam densidade eletrônica muito bem. Então, por isso que na água, as dissubstituídas, elas são as mais básicas. Então, a gente pode dizer o seguinte: a basicidade das aminas, ela é aumentada em proporção à extensão da solvatação do íon amônio conjugado, né, que dá formado. E a energia de solvatação é aquela que a gente já conversou. Então, neste caso, em solução aquosa, o efeito de solvatação vence o efeito eletrônico inerte. Ah, Raquel, não tem como eu saber isso. De onde é que eu vou tirar isso? Obviamente, gente, isso são observações que são fornecidas. Eu falo, ó, galera, é o seguinte, fulano ali tinha que ser o mais básico. Por que ele não é? Ele está em água. Eu dou dicas para vocês discutirem sobre isso, ok? Não tem como a gente tirar do sovaco essas informações. Tudo que é exceção foi medido no laboratório de alguma maneira. E, com certeza, a primeira vez que foi medido, alguém olhou e falou, uai, tem um trem errado nisso aqui, tinha que ser ao contrário. E aí foi estudar para achar um motivo. Então, isso é avisado para a gente em algum momento, tá? Porque a gente tem que justificar, porque a nossa função como química é essa, justificar através da estrutura todos os fenômenos que acontecem aí na face da Terra, né? Então, vamos lá. Raquel, Oi. 2 segundinhos, você pode voltar 2 slides, por favor? Só porque eu acho que eu não peguei alguma coisa, eu fiquei um pouco em dúvida.
Eu não entendi muito bem por que essa dissubstituída ela acaba tendo uma basicidade maior Tá, do que, por exemplo, a que não é substituída. ok. Deixa eu abrir um quadro branco aqui que tá muito cheio. É, vamos lá. É o seguinte, o que que a estrutura me diz? A estrutura me diz que quanto mais substituída, maior a densidade eletrônica e maior a basicidade, ok? Na água, eu falo o contrário. Quanto maior a quantidade de hidrogênio solvatados, e isso geralmente acontece. Nossa, eu não respeitei a geometria, desculpa. Agora tá. Quanto eu estou na água, quanto maior a quantidade de hidrogênio, maior a solvatação. Então, se é maior solvatação, é maior estabilidade em água. Se é maior estabilidade, quer dizer que a reação aconteceu mais, quer dizer que é mais básico. Então, são duas considerações opostas. No estado, na estrutura, eu estou dizendo, eu tenho maior densidade eletrônica do ano, mais básico. Mas, quando eu tenho maior quantidade de hidrogênio na água solvatado, mais estável, mais básico. Então, quando a gente mede isso em água, é uma mistura dos dois. É quem consegue ser solvatado bem, e quem tem densidade eletrônica para ser doada. A situação intermediária é a de metil, as que são substituídas duas vezes, porque elas têm duas substituições que estão doando densidade eletrônica e dois hidrogênios que são capazes de ser protonados pela água. Então, em solução aquosa, acaba que esse efeito intermediário da doação de prótons, a doação eletrônica e a solvatação da água, é que acaba prevalecendo, ok? É um efeito Entendi. sinérgico. Mas na água, obviamente, a estrutura não contou, né? A estrutura acabou não contando. Por quê? Porque ele precisou fazer uma solvatação ali, ok? Ok, obrigada. De nada. Professora, eu tenho uma dúvida também. Diga. Você já está tirando dúvidas da lista ou ainda não? Da lista 3? É. Eu vou tentar acabar aqui mais cedo. Eu acho que não vai dar para eu dar ácidos e bases de duros e macios. E aí eu acho que eu consigo tirar umas dúvidas, tá? Se não, pode me chamar no chat que eu tirar a dúvida depois da aula, tá? Eu só não prometo ser na sequência aqui da dúvida, porque eu tenho 10h40, eu tenho um compromisso. Mas antes do almoço eu respondo, tá? Vamos lá. Então, é o seguinte, as tentativas de calcular e correlacionar as forças dos ácidos das bases de Lewis tem duas etapas, né? Ou você faz em fase gasosa, porque isso vai ter uma expectativa, ou em solventes não polares apróticos, né? Que são aqueles solventes que não são capazes de solvatar, que não são capazes de formar uma interação íon-dipolo ali, ou ligação de hidrogênio. E aí eu quero mostrar para vocês as situações que a gente tem que são opostos àquela que a gente esperava e a gente vai tentar correlacionar. Por quê? Olha só, quando eu tenho essas duas estruturas, eu já desenhei isso lá atrás, né? O F3M, que é a minha amina trocada por 3 átomos de flúor, que foi um dos primeiros exemplos que eu dei para vocês. Quando eu vou medir a basicidade dela, ela ela não tem uma basicidade expressiva. A gente pode dizer que ela não é básica. Por quê? Essa densidade eletrônica é tão retirada do meu átomo de hidrogênio, de nitrogênio, que esse par de elétrons fica indisponível. Então, é um caso extremo, onde eu tenho que o flúor tirou tanta densidade eletrônica do meu nitrogênio, esse par de elétrons está tão envolvida na densidade eletrônica do flúor, que eu falo que o NF3 não chega a ser básico. E a mesma coisa acontece quando eu tenho a substituição da minha amina por metil por CF3, ou seja, eu substituo os hidrogênios por flúor. O flúor tira tanta densidade eletrônica
que este par de elétrons, essa densidade eletrônica, está muito envolvida lá com os meus átomos de flúor. Então, eu falo que esses são compostos não básicos. Porque, então, eu tenho um efeito indutivo dos átomos do flúor muito grande. As minhas amidas, né, que são esses grupos orgânicos que têm como grupo funcional uma carbonila ligada ao NH2, formando, então, o meu grupo amida, eles têm a basicidade muito pequena. E por que a basicidade é muito pequena? Porque o meu oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio e ele retira a densidade eletrônica aqui do nitrogênio. Ele retirando a densidade eletrônica desse nitrogênio, esse par fica pouco disponível. Aqui é pouco, tá, gente? Não é indisponível, como lá no caso do flúor. Então, a gente fala que as amidas também têm uma basicidade reduzida relacionado, né, ao efeito de ressonância que tem desse par de elétrons preso lá no meu oxigênio. E eu tenho um caso extremo, obviamente, que é a exceção da exceção da exceção, mas eu queria trazer aqui para vocês, para mostrar para vocês que a estrutura da química, gente, quando a gente fala de química, nada é uma regra geral, né? Tudo tem que ser avaliado em relação à sua estrutura, porque tudo pode mudar. Essa é uma estrutura que é chamada de fitalimida, que ela não tem um comportamento básico. Ele tem um nitrogênio aqui, mas quando, por exemplo, eu reajo com o OH-, como hidroxila, ela funciona como um ácido. Esses elétrons do nitrogênio estão tão envolvidos aqui na ressonância com as minhas carbonilas, que ele acaba perdendo o meu próton e aí formando, então, aqui a minha estrutura com a água, e ele, então, vai ser chamado de ácido. Então, olha que loucura, eu tenho uma estrutura que tem o nitrogênio, que a gente vive falando aí que tem uma basicidade considerável, e neste caso, dependendo do meio, observem que ele está dentro de um meio de um OH-, isso também faz a diferença, ele funciona como ácido. Então, a fitalimida, ela representa um caso extremo de uma amina que comporta como um ácido, né? No geral, é o que a gente está falando. Quanto mais disponível o par de elétrons, quanto maior a carga negativa, maior a basicidade. Mas tem as suas exceções aí na nossa basicidade. Só queria mostrar também um efeito de disponibilidade de par de elétrons parecida com aquela do BF3 quando está reagindo com as minhas aminas, que é o caso aqui desses 4 compostos. Quando eu tenho, por exemplo, o oxigênio, deixa eu já colocar ele aqui. Quando eu tenho o oxigênio ligado, né, com o meu silício, esqueci o nome desse trem, SH4, acho que é hidreto de silício, né? E ele tem a ligação com o meu oxigênio. O silício e o oxigênio são muito perto na tabela periódica, né? Eles têm um tamanho, uma eletronegatividade muito próxima. Esse meu orbital, perto desse orbital preenchido, acaba se superpondo daquela maneira que eu falei com vocês, não efetivamente para formar uma ligação pi, mas uma ligação, uma interação bastante favorecida, que diminui a disponibilidade desse par de elétrons. Como o meu carbono e meu oxigênio, o carbono aqui não tem esse orbital vazio, né, gente? O carbono não expande o octeto, o carbono não expande o octeto porque ele não tem orbital vazio. Se ele não tem orbital vazio, ele não faz esse tipo de interação. Ele só simplesmente vai doar a densidade eletrônica aqui para o meu oxigênio e ele vai ser muito mais básico do que esse composto, que é muito similar, né? O carbono e o silício são vizinhos de tabela periódica na mesma família. O silício é só um pouco maior do que o meu carbono, mas tem uma diferença gritante na basicidade. Mais uma vez, porque aquele par de elétrons está preso em algum lugar. E esse algum lugar é um orbital ali do silício. Aqui é a mesma coisa. Aqui, o nitrogênio e o silício vão fazer essa mesma interação, né? Essa mesma interação paralela, superposta fracamente, e aí, mais uma vez, o meu NCH3 vai ter uma força de basicidade muito maior, porque esse par de elétrons não está preso em lugar nenhum, ele está totalmente disponível.
Então, uma dica: toda vez que a gente perguntar em relação à basicidade, a gente tem que ver a disponibilidade. E se essa ordem está indo contra essa disponibilidade que a gente acredita, que é da eletronegatividade, de efeito indutivo, busque o motivo. E geralmente esse motivo está em orbital, gente. Tá? Quer dizer que esse par de elétrons ou está preso num orbital vazio, ou ele está em ressonância, que diminui essa disponibilidade. Em alguma razão tem que ter para esse par de elétrons não estar tão disponível assim. Como que a gente, então, pode generalizar? Se é que a gente pode generalizar, né? Quanto mais disponível e mais positivo o centro receptor de par de... Peraí, foi estranha a frase, né? Quanto mais disponível e mais positivos o centro receptor de par de elétrons, tá estranho, maior a força de um ácido de Lewis em fase gasosa, né? Como a gente acabou de dizer. E quanto mais disponível e mais negativo o par de elétrons que será doado, maior a força de uma base de Lewis em fase gasosa. Essa é a nossa generalização, né? Obviamente, considerando as exceções. Eu acho que eu vou acabar por aqui, porque senão vai ficar muita matéria. Então, o que eu vou marcar com vocês? Quinta-feira eu vou fazer outra aula síncrona, tá? Para a gente passar ácidos duros e macios, pode ser? O que vocês acham? Eu acho que tá bom. Também acho ideal, No último professora. slide. Oi? Também acho Vamos ideal. voltar no último. Tá, peraí. Alguém pediu para voltar no último slide. Deixa eu voltar aqui, porque eu já tinha saído e ia abrir uma tela em branco. Só para tirar uma foto. Pronto? Aham, obrigada. É isso. Aí a gente tem alguns minutos. Eu quero priorizar primeiro as dúvidas dessa aula e depois a gente prioriza as dúvidas da aula de exercício. Pode ser? Eu só vou parar de filmar porque para o vídeo não ficar muito grande, como agora é dúvida, não precisa. Combinado? Combinado.